eu me propus a fazer esse primeiro hangout, colocar esse tema que é super amplo, né? Eu vou tentar olhar para a câmera. Que é a ecoespiritualidade feminina e os círculos de mulheres, que para mim, na verdade, uma coisa está inserida a outra, mas não necessariamente as duas coisas andam juntas sempre, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da minha história, bem pouquinho, porque eu creio que quem está aqui hoje, participando desse hangout, me conhece da página, ou houve alguma indicação, ou é do Feminino Essencial, do Círculo de Mulheres, minha aluna minha, né, participante dos cursos. Eu sei que tenho a Eliane Taí, que uma das mulheres da primeira formação de condutoras de círculos de mulheres, que aconteceu em 2014, e então vou falar só um pouquinho para, de repente, quem não me conhece, saber um pouquinho quem está falando, né, ou quem está ouvindo, no caso. Então, eu tô nessa caminhada da espiritualidade feminina desde muito tempo, né? Eu tenho 47 anos, desde 1990, que isso me tocou, essa possibilidade de uma outra forma de religiosidade, de espiritualidade, esse contato com a terra e contato com o céu, uma coisa que agrega, que não separa, que não fragmenta. Né? É óbvio que nesses anos todos, né, 26 anos de jornada, né, muita coisa foi também se transformando, que é uma coisa natural, né? E eu, com muito amor e gratidão, eu digo que eu acabei agregando essa minha jornada como espiritualista, como uma praticante dessa ecoespiritualidade, que eu acho que é um termo que é mais adequado para falar sobre o que eu acredito, como filosofia, como também prática espiritual, religiosa, né? A espiritualidade é um nome legal. Eu acabei levando tudo isso, essa minha vivência, esse meu estudo, são muitos anos de estudo. Eu gosto muito de estudar, de conhecer, de ler, de conversar, de trocar, de compartilhar, e acabei levando isso para a academia, para o meu trabalho na universidade, né? Eu acabei de concluir o meu mestrado, onde eu fiz uma análise sobre o filme Malévola, fiz uma análise da perspectiva do imaginário, dos estudos de gênero, do ecofeminismo, e foi um trabalho que me deu muito prazer, e um trabalho que conversa muito bem com as próprias questões da ecoespiritualidade e dos círculos de mulheres, e do ecofeminismo, que se houver também uma vertente do feminismo que eu me identifico bastante, eu não gosto muito de rótulo, porque eu me sinto um pouco presa, e como boa raposa eu gosto muito de liberdade, mas o ecofeminismo, de vertente espiritualista, para mim, é o que combina com a minha alma, combina com o que eu penso, com o que eu vislumbro da vida, do mundo. Né? E acabei levando isso. Então, eu acho interessante como isso eu sinto que essa caminhada está cada vez mais madura, tenho muito que aprender, sou sedenta por conhecer, por saber, para poder compartilhar também o que eu acabo sabendo, o que eu acabo intuindo, né? Então, eu fico muito feliz. Então, basicamente é isso, né? Então, eu tenho um espaço chamado Feminino Essencial, o espaço físico do Feminino Essencial fica aqui na Vila Mariana, pertinho da Ana Rosa, muita gente conhece, é um trabalho bastante reconhecido, eu acho que mais do que conhecido é reconhecido, e o que me dá também muito prazer e muita felicidade, né? E, além disso, a gente tem o Círculo de Mulheres virtual, que é o femininossencial.com.br. Então, vamos lá, vamos para os temas, e eu estou um pouco preocupada, porque se alguém puder escrever alguma coisa aí no bate-papo, para eu saber se isso está funcionando ou não, eu ficaria muito feliz. Se não, se puder também escrever, mesmo que seja um oi, tô lá, algo do tipo, no post que eu fiz na minha página agora há pouco, tá? Não sei se vocês conseguem ver lá também. Mas, por hora, vamos levando assim, né? É o que é. Depois a gente vê o que aconteceu. Mas, vamos lá, ecoespiritualidade feminina, que cáspita é essa, né? O que é isso, ecoespiritualidade e ecoespiritualidade feminina? É justamente, dentro da minha
concepção, nem na minha visão, porque é um conceito que é usado por alguns teólogos, dentre eles o Leonardo Boff, né, ele tem um livro chamado Ecoespiritualidade, mas não foi por conta do Boff, não, que eu cheguei a esse conceito como algo que pode ser identificado com o meu trabalho. As espiritualidades nativistas, e aí a gente vai incluir as muitas formas de xamanismo que a gente encontra pelo mundo, elas têm uma relação intrínseca e muito próxima, não é nem próxima, tá? Uma coisa está dentro da outra, com a Terra, com o planeta, com a ciclicidade que o planeta tem, toda a natureza. O ser humano não é algo que está além ou aquém a natureza, o ser humano faz parte da natureza, o ser humano é a natureza, assim como todas as outras espécies, todas as formas de vida nesse planeta, e também, dentro dessa visão, essa perspectiva que eu estou passando para vocês, assim, que é óbvio que eu colhi em muitos lugares, mas aqui eu vou procurar dar o meu sagrado ponto de vista, né, que todo mundo tem a liberdade de questionar, de refletir junto e tudo mais. Mas, além dessa visão da Terra como um organismo onde tudo é importante, tudo e todos, né, são importantes, o que não é palpável também é sagrado. Então, a gente vai ter aí algumas relações muito importantes, como, por exemplo, até a própria noção de tempo, que dentro dessa visão eco-espiritualista, que a gente pode chamar de paganismo, a gente pode chamar de xamanismo, a gente pode chamar de espiritualidade nativista, espiritualidades primitivas, aborígenes e tudo mais, a gente não tem uma fragmentação, uma divisão do que é concreto, do que é palpável, do que é etérico, do que é impalpável. E, como eu estava dizendo, o tempo está incluído, porque ele não é linear, ele é cíclico. E isso vai fazer toda a diferença quando a gente fala justamente de um contato com a natureza e com o que a gente chama de, vamos chamar aqui de ecologia, né? Esse estudo do ambiente, que a ecologia é isso, mas esse contato que a gente, no senso comum, coloca como uma postura ecológica, por exemplo. Então, quando a gente fala disso, a gente vai percebendo que a ecoespiritualidade, a gente usa a ecoespiritualidade feminina, mas eu acho que a gente nem precisaria usar. Depois eu vou falar um pouco, quando eu falar de círculos de mulheres, eu vou procurar falar um pouquinho a respeito do porquê ainda a gente fala de círculos de mulheres, por que a gente fala ainda de feminino. Eu falo ainda porque isso tende a ficar cada vez mais presente e eu torço para que, não desnecessário, mas que perca um pouco o nosso foco ao falar de feminino, de círculo de mulheres e tudo mais, perca essa importância que eu diria política, inclusive, não política partidária, política da polis mesmo, da coisa pública, da coisa social e cultural, ok? Então, a ecoespiritualidade, quando a gente fala disso, que eu já resumindo aí, né, voltando um pouquinho, de que tudo é sagrado, o concreto, o não concreto, né? Ou seja, o etérico, e que o tempo não é linear, o tempo é cíclico, a gente já vai reunindo alguns conteúdos aí, alguns conceitos e algumas ideias que vão nos aproximar muito, sim, do que a gente tem como feminino, ok? E aqui a gente tem que fazer uma distinção, porque o feminino não apenas e só e restrito ao gênero feminino, não só o gênero feminino dos seres humanos, ok? E aí a gente entra um pouco, esbarra nas questões ecofeministas, que veem, sim, o planeta como um ser feminino. Feminino em que sentido? No sentido de gestação, de ciclicidade. E, no caso do ecofeminismo, é claro que a gente vai ter aí uma certa questão de militância mesmo, de uma questão filosófica, ideológica, onde a gente vai fazer um paralelo
entre como esse sistema vamos chamar de tradicional, que, entre parênteses, o tradicional ou moral, como eu gosto de dizer, é patriarcalista, androcentrado. O que é o androcentrado? Centrado no macho dessa espécie humana, linear, industrial, agora a gente pode estar avançando no tempo, né? Dentro do ecofeminismo a gente vai ter essa crítica, onde esse sistema que eu chamei de tradicional, da mesma forma que a mulher e as fêmeas são tratadas, é como o planeta é tratado, e aí há toda uma crítica a respeito da necessidade disso ser transformado, né? Porque isso gera problema para todo mundo, não gera problema para as mulheres e para as fêmeas e para o planeta, para todo mundo, né? Então, eu vou voltar para a ecoespiritualidade, mas eu acho importante dar esse tipo de noção, tocar nesse assunto, porque para a gente também tirar um pouco do romantismo a respeito da ecoespiritualidade, ou da ecoespiritualidade feminina e das religiões nativistas. Por quê? É um ato falho dentro dessa nossa cultura de consumo, dentro dessa cultura da rapidez e de uma certa banalidade que ocorre muitas vezes, que a gente esqueça que as espiritualidades nativistas, essas religiões que têm o feminino como algo muito importante e um centro, né, no centro dessas religiosidades e dessas espiritualidades, desses movimentos, a gente vai ter o feminino, nós não podemos falar de fragmentação, porque tudo está integrado. Então, a religião é algo tão importante quanto o conhecimento, a sexualidade, o corpo, a política, as discussões sobre a cultura, né? Tudo junto. Tudo é ritual para as religiões tradicionais e tradicionais não. Vamos voltar. Tudo é sagrado e tudo é ritual para essas espiritualidades que a gente habituou a chamar como primitiva, e aqui eu acho que é importante a gente desconstruir um pouquinho essa questão do que é primitivo, o primitivo como uma coisa de essência, é mais ou menos como o feminino essencial, o nome do meu espaço, né? O nome que vem do nome da minha coluna na Era Mágica, que alguns de vocês devem conhecer, a Era Mágica, que era um espaço cultural que eu tive, junto com o Cláudio Quintino Crow, com a Paula, que é minha irmã, e com várias outras pessoas, parceiros, foram parceiros e parceiras da gente ali de trabalho. Era uma coluna que eu tinha dentro do site, então eu sempre fui ligada a essa coisa do feminino, né? Então, era a minha responsabilidade ali falar sobre isso. E dessa coluna veio o nome do Feminino Essencial. Então, surgiu isso lá em 99, 2000, né, que a gente estava fazendo isso, e correu, e depois virou o nome do espaço, o nome do meu trabalho. Então, fiz um parênteses gigante. Quem já me conhece sabe como que eu sou. Eu falo meio ciclicamente, meio em espiral, mas eu volto para o centro, tá? Então, vamos lá. Eu também vou pegando a manha aqui de conversar com vocês aqui. Eu estou me sentindo um pouco sozinha, porque eu não consigo ver nada aqui de pergunta e tudo mais. Mas vamos embora, né? Mas ok. Depois eu faço uma coisa no Twitter ou mesmo no Facebook. Eu faço as perguntas por lá. Vamos lá que eu vou voltar. Então, tá. Feminino essencial, espiritualidades primitivas, eu estava naquele ponto, né? Então, esse essencial ou primitivo é algo que está na fonte, algo que é lá para trás, aquilo que é primevo, primitivo, primavera, é o primeiro. Então, é algo assim que está lá numa essência, ao mesmo tempo que tem um frescor, né? Quase não, é um paradoxo. Pois bem, então, como não há essa fragmentação que eu estava falando antes, pode ser um ato falho, que a gente romantize às vezes, tá? Ou vou usar romantismo, acho que eu inventei essa palavra agora, mas que a gente põe um certo romantismo nas concepções e nas práticas do que seja uma ecoespiritualidade feminina. Então, como por exemplo, não, eu busco uma feminilidade que de repente
ainda está presa a padrões que são impostos por um olhar androcentrado, ou seja, um olhar patriarcalista e tudo mais. Tá? Nossa, Patrícia, mas você está com um discurso feminista. Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho com esse preconceito sobre o feminismo também, né? Porque tem a gente ouve até muita gente falar, não, eu sou feminina, não sou feminista, quando, na verdade, as coisas ali têm que conversar, uma coisa leva a outra, né? Se olhada de uma maneira mais cuidadosa. Então, quando a gente fala vou buscar no meu feminino, eu acho que é muito importante que a gente olhe para si, porque cada mulher vai ter um feminino. Eu não preciso, eu gosto de usar maquiagem, tô com uma roupinha aqui mais, né, com uns ombrinhos de fora, tal, tudo, mas no meu dia a dia, e quando me dá na telha, quando a minha aluna sabe que às vezes eu vou desconstruída, né, eu brinco que eu vou desconstruída, né, tô sem paciência nenhuma, e nem por isso eu me sinto menos feminina, né? Porque o que é ser feminina, na verdade? Isso é uma pergunta que cada um vai responder para si mesmo. E os homens que podem estar aqui, eu não estou vendo quem é, quem não é, que está aqui, mas quem está aqui, olhar para si também e perceber que o feminino, a feminilidade, ela pode ser muito subjetiva e é muito bem-vindo que seja. Por quê? Porque a gente cria diversidade, a gente cria uma não padronização das coisas, a gente tem um colorido, aí nós vamos voltar para onde? Vamos voltar para a ecoespiritualidade. Então, a gente tem que tomar, vou puxar um pouquinho aqui umas teorias que eu acabo estudando para os meus trabalhos na universidade. A gente tem que tomar cuidado para não fazer uma monocultura sobre o que é o feminino, sabe? Aquelas plantações de milho toda igualzinha, sem nenhuma nuance diferente. Eu acho que isso precisa ser olhado com cuidado, com amor, né? Porque o legal é a gente estar junta, né? No caso, já indo para os círculos de mulheres, que a gente esteja junto ali, juntas ali, e descubra a beleza e o feminino de cada uma que tá ali, e descobrir também que esse feminino individual ele pode ser muitos. Por quê? A gente vai ter uma organicidade, a gente vai ter uma diversidade mesmo, um colorido que a gente só vai achar na natureza mais selvagem, tá? Ou num jardim que cresce com liberdade. Então, isso é bem a minha abordagem sobre os círculos de mulheres, justamente porque tem essa pegada do que a gente está chamando aqui, do que eu chamo de ecoespiritualidade feminina. Então, assim, liberdade é a palavra-chave, diversidade é a palavra-chave, o colorido das coisas é a palavra-chave, a multiplicidade de visões é muito bem-vinda, né? Inclusive, para também não achar que dá uma sensação de que eu estou trocando 6 por meia dúzia, que a pessoa goste de se vestir inteira de cor-de-rosa, nada contra o cor-de-rosa, né? Porque a gente vai também rotular o cor-de-rosa como uma coisa de Barbie, de mulher que não pensa, de uma mulher alienada e tudo mais. Não tem nada a ver isso, né? Não tem nada a ver mesmo. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que tomar um certo cuidado para quê? Não tornar isso ou qualquer coisa, né? Porque também todas ali descabeladas e o tempo todo rosnando, tem uma mania de rosnar e tudo mais, cada uma tem o seu, algumas o tempo todo e tá tudo certo, mas que a gente condicione isso ao que é uma mulher, ao que é uma mulher feminina, que eu até tenho um pouco de para falar isso, porque tem que falar com cuidado, né? Se eu falo assim, então vamos ter mulheres mais femininas. Se a gente não tem essas notas de rodapé que eu estou tentando colocar aqui, todas, e tem muito mais, a gente pode levar a uma compreensão. Então, eu acho que, nesse sentido, a importância da gente levar também para a ecoespiritualidade e levar também para os círculos de mulheres uma visão crítica das coisas. Não é ficar
com a masturbação intelectual. Não é isso, é colocar a nossa mente para conversar com o nosso espírito, porque é do espírito que vem toda essa liberdade. Não é uma construção mental. O Círculo de Mulheres, ele não é uma construção mental, ok? Por isso que é tão importante a gente não padronizar as coisas. Porque ela é uma criação de alma e de espírito e, principalmente, de conexão com o que é sagrado nesse planeta, ou seja, tudo, né? E é daí que vai vir tudo isso que eu já falei, o colorido, a diversidade, blá, 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 né? Então, no curso de formação que eu coordeno, que eu concebi, que ficou aquele tempo todo para chegar numa coisa, né? Chegar numa estrutura e que vai mudando o tempo todo, ainda bem que as coisas são orgânicas, né? Eu tô ali a serviço do que eu concebo e cocrio com as forças que me inspiram. A coisa mais importante para mim, e desde a primeira aula, é isso. Eu não ensino fórmulas, eu não estou aqui para dar manuais para ninguém. O que eu faço, e o que eu busco fazer, e fazemos, né, porque ninguém faz nada sozinha num círculo, é justamente estimular que todo talento, dom, a assinatura, a perfeição que cada uma carrega, a perfeição tão imperfeita, né, que nos leva sempre a evoluir, o que cada mulher ali está trazendo, que precisa ser o quê? Nutrido, olhado com mais cuidado, para que a gente tenha círculos e círculos e círculos e círculos lindos e diversificados, né? Assim, porque tem muita coisa para fazer nesse sentido, tanto da espiritualidade feminina, como também dos círculos de mulheres, tem muita coisa. Mas é óbvio, né, que há uma estrutura de trabalho, sim, eu vou passar a minha experiência, eu estou passando a minha experiência desses anos todos de condução de ciclo e vivência pessoal também, porque sempre vai haver essa conexão entre a experiência de quem está trilhando a jornada na ecoespiritualidade, tá? Não só das condutoras de círculos, que eu não vim aqui para falar sobre isso hoje, depois eu falo mais, mas todo mundo, não só das mulheres. A gente está especificando aqui mulher, falando de mulher, porque é o tema do trabalho, o que eu faço, né? Eu cuido disso, né? Eu me pus a serviço disso, mas que hajam outras possibilidades também, inclusive homens se reunindo, discutindo e fazendo o que eles precisam fazer, né? Então tá, então já falei de ecoespiritualidade, já falei um pouquinho de círculos, queria falar mais de círculos de mulheres. Eu acho que, por mais que seja conhecido isso, eu acho que quem está aqui se interessa já pelo tema já há algum tempo, e deve ter ouvido falar de como esse movimento começou, tá? O que a gente chama de círculos de mulheres, e mais do que o movimento do milionésimo círculo começou, porque círculos de mulheres sempre houve. A própria Jean Shinoda Bolen fala isso, né, no Milionésimo Círculo, que é aquele livrinho dela, pequenininho, Pequeno Grande Livro, que para mim é um livro que, para a gente entender o movimento do Milionésimo Círculo, ele não precisa escrever mais nada, o movimento está ali, né, então ela vai trazer a inspiração dela, né, para lançar essa ideia, que é qual? A ideia de baseada na teoria da massa crítica, né, que é o quê? Quando determinado número de pessoas, ou de indivíduos, não necessariamente pessoas, número de indivíduos fizer determinada coisa, quando se chegar à massa crítica, isso se torna um conteúdo do inconsciente coletivo. Então, isso vai gerar o quê? Uma espécie de naturalidade para que as coisas, independente de consciência e de ato racional, elas sejam o que elas são, né? Então, a gente tem muitos conteúdos aí no inconsciente coletivo e também no imaginário coletivo, social, né? Que dão sentido para essa teoria da massa crítica.
E a Jean Shinoda Bolen fez o seguinte, ela olhou para aquilo, ela que sempre teve muito inserida nesse movimento, que eu não sei se ela usa o conceito feminista, mas eu creio que sim, porque ela sempre está envolvida ali, né? Ela é no meio acadêmico também. Então, mas aqui é uma licença poética minha, ok? A postura dela é feminista. Eu não me lembro de ter lido alguma coisa dela. Por ser feminista hoje em dia, você tem que se assumir feminista, né? Você sai do armário, né, para dizer que é feminista, porque há uma certa má compreensão a respeito disso. Voltando. Então, a Shinoda Bolen virou e falou, vamos lá, se a gente pegar e conseguir chegar a 1 milhão de círculos de mulheres no mundo, a gente pode chegar, ela usou esse número, né? A gente pode chegar a uma massa crítica e isso vai para o inconsciente coletivo e esse movimento de mulheres reunidas vai fazer com que a energia feminina se equilibre, se equalize à energia masculina e a gente tenha um mundo mais equilibrado. Tá? Resumir, assim, muito. Eu fazendo um resumo, né? Incrível. Mas, e ela lança essa ideia no começo dos anos 2000, né? Eu estava no lançamento do livro Milionários no Círculo em português, que foi feito pela Trion. A forma com que o livro foi traduzido e editado e lançado foi muito interessante também, porque foi uma cooperativa, as mulheres se juntaram ali para traduzir e para lançar o livro foi editado em português lá acho que foi em 2002 ou 2002, não me lembro, mas por ali, porque eu lembro que a gente tinha a editora Rai Brasil também na época, que alguns de vocês devem conhecer. E aí, esse livro traz conteúdos ali, dicas e reflexões, muitas reflexões da própria Jean Shinoda Bolen sobre a importância dos círculos, né? O meu trabalho com círculos, eu como, sem nenhum desmerecimento, pelo amor de todas as deusas e deuses, né? Mas eu questiono algumas coisas ali, agrego outras coisas, penso algumas coisas diferentes, mas eu falo com a maior tranquilidade do mundo e muita gratidão, de verdade, de alma. Coloco a Jean Shinoda Bolen como vários outros autores e autoras que eu bebi, né, do conhecimento dessas pessoas, da generosidade dessas pessoas, na minha ancestralidade. Então, a Jean Shinoda, por ter me ensinado, mesmo que indiretamente, eu considero uma ancestral espiritual e intelectual minha, e eu acho que é legal a gente pensar assim, né, sempre reconhecer da fonte, eu acho isso nobre, né, honesto. E dentro da minha visão, por exemplo, uma das coisas que eu penso que é diferente, eu vejo de forma diferente sobre os círculos de mulheres, é que eu acredito na condução de círculos. Eu acredito na liderança, mas não uma liderança vertical, mas sim uma liderança orgânica, ok? Então, é por isso que tem curso de formação de condutoras de círculos, sendo que nessa liderança orgânica não há uma hierarquia vertical, como eu falei, e o que acontece, o papel da condutora é ser a condutora de quê? Do grupo, né? Do organismo que está ali, mas principalmente que ela se conecte ao centro daquele círculo. O centro é a carruagem. Então, a condutora vai ali na frente, na verdade, mas sem importância maior nenhuma, não é só o ofício dessa mulher que vai ser o ouvido, a boca, o olho do centro. Então, sim, envolve um trabalho sacerdotal, mas, de novo, a gente tem que tomar cuidado quando usa alguns conceitos, porque eles estão banalizados. O sacerdócio ali é realmente se colocar a serviço de algo, né? A serviço do sagrado. E para a gente fazer isso, a gente tem que conversar muito com o nosso ego, conversar muito também com o ego das outras pessoas que estão ali junto com a gente naquele organismo. Porque, da mesma forma que a condutora não se coloca como uma chefona da alcateia, né? As outras pessoas também precisam entender essa outra
possibilidade de comunicação e de relação, né? Então, muita responsabilidade para cada uma daquelas pessoas que estão formando o quê? Aquele organismo. Então, assim, o coração é muito importante, o coração é o centro. Mas os olhos, as mãos, os pés, o corpo, o espírito, a visão, o que é dito, o que não é dito, o silêncio também é importante. Tudo isso tem é essencial que esteja ali, que seja tratado com respeito, né? Então, esse é um exemplo que eu estou dando aqui a respeito de algumas diferenças que eu coloco dentro da minha percepção, da minha perspectiva de círculos, e que, no caso da Yoshimoda Bolen, isso é diferente. Vamos colocar dessa forma? É diferente. Não é nem melhor, nem pior, é diferente. E tá tudo certo, né? Se feito com amor, com honestidade, tá tudo certo. Então, os círculos de mulheres, eles têm várias funções. Como eu estou conectando aqui, como eu falei lá no começo, que a minha perspectiva é ecoespiritualista, e, portanto, ele engloba vários assuntos que compreendem tudo que eu já disse no começo, né? Tem, sim, uma função de ritual, de encontro de almas, de contato com os ancestrais, de contato com o que está sendo pedido para a gente estar aqui junto. Qual que é a motivação da gente estar aqui junto? E isso, fazendo agora de novo analogia com o jardim, vai dar essa diversidade. Se eu estava falando de uma diversidade dos indivíduos, né, das mulheres que estão dentro de um círculo, a gente vai agora, eu vou expandir um pouquinho, ampliar, para falar da diversidade dos próprios círculos. Então, a gente vai ter comunidades diversificadas ali, com o mesmo foco, que é trazer de volta, resgatar, mas não que era lá antigão, sabe? Ninguém vai ficar abrindo brumas de Avalon num círculo de mulheres, ou vai, né? Mas lembrando que a gente está aqui, para não ficar aquela coisa esquizotérica, né? Então, assim, magia é coisa linda, linkar com a imaginação é sensacional, mas a função de tudo isso é trazer para o mundo concreto também, porque nós somos palpáveis, a gente está aqui, né? O que a gente tem para fazer aqui, no agora? Né? Então, a gente busca inspiração nessas coisas do mundo fantástico, que é sensacional, e que está integrado, para trazer aqui. Então, vou voltar a resgatar essa relação entre as mulheres. Para quê? Para curar algumas mentiras, algumas inverdades que foram propagadas, que sim contribuem para a gente ter um entendimento muito deturpado sobre mulher, sobre mulheres e sobre o feminino. Por exemplo, que mulheres juntas, não dá certo. E junta mulher já era, não dá certo. A gente ouve isso o tempo todo. Talvez no meio espiritualista, que às vezes, como eu falei, peca pelo romantismo, não se admite isso. Mas isso acontece. Então, qual que é a função de um círculo de mulheres legal, com um centro bom, sabe? Com uma firmeza naquele trabalho, com um comprometimento de todo mundo que está ali, de uma condutora que lembra o que é importante quando a gente acaba por esquecer, né? Então, você tem que ter uma visão meio, por vezes, imparcial, né? Porque a parcialidade, a imparcialidade é um ideal, né? O imparcial. Mas, sim, se colocar nesse papel de observadora, para quê? Para identificar o que está acontecendo, né? Tem um senso de justiça legal ali também. Então, quando a gente resgata essa possibilidade de ter essas mulheres juntas de uma forma honesta, respeitosa, a gente consegue quebrar, por exemplo, esse paradigma de que mulher junta não dá certo, com pet, aquela fofocaiada, etc, 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 etc. Tá? Porque isso, se porventura acontecer, isso precisa ser curado. E dentro da tríade que eu colhi do druidismo, sou iniciada, tenho uma história com cultura celta, uma história com druidismo, não fico aqui blá, 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 sabe, supervalorizando as coisas de uma iniciação, porque uma iniciação é um baita trampo, é um trabalho para uma vida. Quando você se compromete com uma tradição, se prepara, negona, porque você vai ter que trilhar ali, de verdade, um caminho, se for sério, se for uma coisa
de shopping center, né, um McDonald's de iniciação, né, uma brincadeira, se não for dessa forma, você tem sim que se colocar comprometida com o quê? Com a sua cura, com o seu autoconhecimento, com o desapegar de muitas coisas que você acha que existem e não existem, né? Tem um gato miando aqui fora, nessa parte tão séria da conversa, mas voltando então ao comprometimento e quebra de paradigma, que era onde eu estava. Eu tô vendo, tá vendo como eu volto pro negócio? Eu viajo e volto. Então, se a gente quebra esse paradigma, por exemplo, a gente abre possibilidade de quê? De, se as comunidades estão mais sadias, lembrei que eu ia falar do druidismo, já vou falar. Então, se as comunidades estão mais sadias, a gente trabalha por quê? Para um coletivo mais sadio. Agora vem a tríade do druidismo, né? Que foi paredes com chave, colchete e etc. Notas de rodapé. Cura a ti mesma, cura a comunidade, cura a terra, ok? Não é um primeiro uma coisa, depois a outra e depois a outra. Não é isso, tá? Vamos conceber aí, quebrar de novo algumas ideias, desconstruir algumas coisas do nosso intelecto, né, que são culturais, estão aqui enraizadas muitas vezes. A gente não precisa escolher uma coisa ou outra. A gente não precisa escolher o que vai acontecer primeiro ou depois, porque as coisas caminham juntas. Isso é uma coisa muito sensacional da ecoespiritualidade, porque ela integra, ela não fragmenta. A gente olha as coisas nos detalhes, com certeza, mas o foco não é meta, o foco é integrativo. Então, eu faço um movimento, por exemplo, rolou uma coisa super interessante aqui perto da Vila Mariana, foi na Vila Mariana, no Ibirapuera, essa semana, que são plantações então, fizeram um ato espontâneo para plantar, para fazer uma pequena floresta, resgatar uma floresta, o que seria uma floresta atlântica, tá? Da Mata Atlântica. E aí foi todo mundo para plantar, levaram as mudas e convidaram as pessoas através do Facebook, venham, tragam as suas enxadas, papapá, e foi feito um movimento lá, plantaram um monte de árvores, sensacional, lindo, lindo. Isso é um movimento político, tá? Sem partido, legal, não é? A ideologia é fazer minha parte, né? E quando eu faço a minha parte, eu junto com outras pessoas que fazem as suas partes também, a gente faz um montão de coisas juntas também. Então, as pessoas foram lá. Tá, por que eu dei esse exemplo? Porque é um movimento, uma motivação pessoal ou um ato, um movimento individual que vai gerar um bem para uma comunidade e, se a gente expande, vai gerar um bem para o planeta. Porque cada árvore é sagrada, não foi isso que eu falei no começo? Cada ser desse planeta é sagrado, dentro da perspectiva da ecoespiritualidade. Eu não estou dizendo que o pessoal que estava lá plantando no domingo, né, anteontem, sejam ecoespiritualistas. Mas, da minha perspectiva de observadora, aquilo é ecoespiritualidade. E pode ter católico, umbandista, kardecista, evangélico, ateu, pá. Onde nós estamos tocando de novo? Diversidade. Organismo, visão orgânica do mundo. Então, eu acho assim que a minha contribuição nesse movimento todo, né, é como eu me vejo, ok? É uma autoanálise agora. A minha contribuição é a contribuição do trabalho do feminino essencial, do trabalho de todas as mulheres que porventura, vêm aprender alguma coisa comigo e me ensinar muita coisa também, né? É justamente tocar nesses assuntos que façam com que, e eu não estou falando que sou a única que faz isso, não é isso, né? Mas
para mim é de uma grande importância, sem perder a magia, sem perder o ritual, sem perder o meu tambor, que está aqui sempre me acompanhando, né? E a minha Nossa Senhora, Obá e tudo mais, a minha cruz de brilho, tá tudo aqui, o ritual tá aqui, o negócio tá armado aqui, né? Então, sem perder toda essa coisa de ritual que eu amo, essa coisa de acender uma vela, ou de fazer uma meditação, ou de rezar, de benzer, de ser benzida, eu acho que é muito bom para o próprio movimento de eco-espiritualidade feminina e de círculos de mulheres que a gente agregue essa coisa do pensamento crítico, agregue essa visão mais filosófica das coisas. Por quê? Aquilo que eu falo sempre em aula. Falo sempre, assim, primeira aula eu sempre vou dizer isso, que os trabalhos que eu me disponho a conduzir, que eu me coloco a serviço o foco deles é fazer lembrar algumas coisas e desconstruir muita coisa. Então, quem é minha aluna sabe, eu gosto quando sai da aula assim que então, a aula uma vez por mês, vai ter um mês e mais uma vida para pensar um monte de coisa, para rever um monte de coisa. Então, tem uma coisa de provocação, tem uma coisa de incômodo, que muitas vezes é tudo que a gente está precisando para sair da zona de conforto. E para a gente também não ter uma fuga para outra coisa. Tá? A espiritualidade, dentro da minha visão, não pode ser uma fuga de nada. Ela é encontro. Ela é reencontro. E isso é lindo, porque a gente realmente vai curar. A gente não vai fazer uma prática alopática, que eu vou lá e fico felizinha, e dou minhas dancinhas, e acendo minhas velhinhas, e ai, gratidão para cá, gratidão para lá, e muito amorzinho, sai de lá e esquece tudo. Por quê? Ficou numa maquiagem, num momento muito legal, muito feliz. Eu não estou falando que isso não faz efeito, não é isso, tá? Não é isso mesmo. Mas eu estou dizendo que se a gente agrega um conteúdo ali de medicina de palavra, de compartilha, de dor e de cura, que a dor vem junto com a cura, a gente pode fazer uma coisa mais, um movimento realmente que seja estruturado, uma cura que realmente seja profunda. E por quê? Porque eu estou desmerecendo o ritual por si só? Não, não é isso. Não é mesmo. Eu estou dizendo isso porque nós vivemos num mundo de um excesso de informação e de um bombardeio de algumas coisas para os nossos olhos físicos, para a nossa imaginação, para a nossa mente, né? Que geram muitos preconceitos, que geram muitos conceitos rígidos do que é certo, o que é errado, o que é isso, o que é aquilo, o que é ser mulher, o que é ser feminino, o que é ser masculino. Quem é que precisa de cura, na verdade? É isso que eu falo em aula. A mente precisa de cura porque o coração sabe. O corpo sabe. A mente está descuidada. Eu espero que eu esteja sendo clara aqui, né? E tudo que eu estou falando aqui não é verdade, pá, não é isso, não. Pelo contrário, eu quero que vocês reflitam se faz sentido, se não faz sentido, como que isso está dentro da vida de vocês, no dia a dia, não só nas práticas espiritualistas e nos círculos que vocês porventura estejam, né? No dia a dia, nas relações, nas escolhas, né? Eu estou indo tão fundo quanto eu posso em mim mesma? Acho que essa é uma pergunta. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se você realmente está conectado ao que é sagrado, você vai ter fôlego para ir até o fundo. Confia que você tem, sabe? E se faltar ar, calma, sobe de novo. Também não é para ir além do que pode ir. Não cometer a híbride, ser presunçosa a esse ponto, né? É esse contato mesmo, essa intimidade que a gente vai conquistando, porque o sagrado é nosso amigo. O grande feminino, a grande deusa, o nome que a gente quiser dar aí para Deus, deusa, é amigo, é caro a nós, né?
e nos ama. Por quê? Ah, porque a gente é legal? Não, porque a gente é sagrado. E a gente tem que lembrar que a gente é isso tudo que eu acabei de dizer. Né? Então, e aí, num processo de autoconhecimento, a gente não vai olhando para dentro, descobrindo algumas coisas, desconstruindo outras, a gente faz isso, né? Com o sagrado é a mesma coisa. Você vai ver que nem tudo são flores, e quando estão, pode ser o bando de rosa mais lindo do mundo, tem rosa sem espinho, mas tem muita rosa com espinho. E aí, como é que a gente lida com isso? Né? Então, é realmente um trabalho de profundo amor, de profundo respeito. Praticar a ecoespiritualidade é praticar amor no sentido mais legalzão de praticar amor, tá? Que envolve o quê? Paciência. Às vezes uma paixão incontrolável. Ficar com raiva às vezes, sabe? Negar às vezes também. Renego. Pô, a gente tem mitos e mitos e mitos e mitos que a gente vai ver ali a vulnerabilidade, a fraqueza, a dúvida aparecendo. Faz parte também, né? Então, eu acho assim que está acabando já o Hangout, né? Eu coloquei até as 9h30, mas eu queria deixar umas coisas para vocês aqui hoje, para a gente depois, eu espero que eu entenda melhor como é que faz aqui para vocês interagirem, porque eu me sinto bastante solitária de ficar falando aqui sozinha, né? Eu estou ouvindo aqui, procurando ouvir as coisas. Mas eu quero ler o que vocês estão dizendo e tudo mais. Deixa eu até ver de novo aqui. Mas o que eu queria falar para vocês é que... Opa, tem coisa aqui que não sabia como fazia. A Keila mandou mensagem. Ah, então é assim? Aceitar. Keila, eu aceitei você aqui, Keila Alcântara. Aí tem o Rubi Ariadne também, aceitei. Enviou uma mensagem. Se vocês estiverem aí ainda, mandem aí o que vocês querem me dizer. Ah, então é assim, então é assim que faz, olha só. Tá. Vamos lá, o que eu quero dizer para vocês, a gente está acabando aqui, né, o bate-papo, o hangout, essa transmissão, é o seguinte: pensa, sente o quanto você está se comprometendo com você mesma, tá? Sem carga de autoajuda agora. Não é isso, é outra coisa que eu estou dizendo, tá? O que você está... o que tem aí dentro? Qual que é a sua contribuição para essa cura de si, para essa cura da comunidade, para essa cura da Terra, que acontece tudo junto, né? A Stephanie Marie também mandou... Deixa eu falar oi para ela, que eu não sei se ela está aqui ainda. Aí vocês podem mandar alguma coisinha aqui. Ai, depois eu vou ler mais tutoriais, essas coisas, porque eu gosto de estudar essas coisas que eu acabo mexendo aqui, para poder ficar mais dinâmico a coisa. Eu acho que tem esse babado aqui de aceitar o hangout para a gente poder conversar, né? Eu acho que é isso. Mas, voltando lá como fala? Essa comunicação, né? Esse olhar para dentro, que eu estava dizendo. Peraí, que agora eu fiquei toda confusa. A Keila falou assim, estou adorando, tinha muitas perguntas, mas que pena, já está acabando. Keila, manda uma pergunta aí, manda aí, né? Enquanto eu estou fechando as coisas aqui, porque eu também não sei se vai cair, eu coloquei um horário para terminar, mas eu acho que eu finalizo o negócio aqui. Mas se quiser escrever aí, me fala, tá? Vamos lá, Zoom voltou, vai. Que eu vou deixar aqui para vocês, é uma sugestão, porque tudo que é dito é sugestão aqui, tá? Refletir, pensar, sentir. Como que você pode contribuir para isso, para esse grande movimento de cura que está em movimento, está em processo? O que a gente pode fazer? Cada uma pode fazer. Cada um pode fazer. Para a gente quebrar paternalismo, para a gente quebrar codependência. Né? De novo, vou voltar para aquilo lá que a gente está falando. Tudo é sagrado, inclusive você.
tá? Tudo é sagrado. E, de boa, quando a gente tem respeito por si, a gente, de verdade, respeito de verdade, não é aquela coisa egóica, egocêntrica, que você precisa me amar e etc, etc, etc. Não é isso que eu tô falando. Quando a gente olha para dentro, quando a gente se respeita, a gente se aceita com tudo que é lindo, com tudo que é horrível, e a gente vai administrando essa beleza, essa feiura, esse amor, esse ódio e tudo mais que caminha junto, porque é parte de uma coisa só, a gente, de verdade, nós vamos ter respeito pelo outro. De verdade, nós vamos respeitar a comunidade. De verdade, você vai respeitar o mundo. Tá? E foi o que eu falei. Não é romântico, não é amorzinho o tempo todo. Ok? Vamos lembrar das outras espécies. Vamos lembrar, por exemplo, de lobo. Que a gente adora falar de lobo em círculo, em roda, etc. Todo mundo, o lobo, a loba, e etc, etc. Vai ver como que funciona aquilo ali. Vai ver como funciona aquela comunidade. Tá? Então, a questão é o equilíbrio, é a harmonia. E a harmonia, às vezes, vem do embate. A harmonia vem, às vezes, de uma dizimação. Tá? Então, nós vamos quebrar aí também, inclusive, bem e mal, que é algo que eu trato na minha dissertação. Que final de junho vai ser publicado, vai estar disponível, é um trabalho acadêmico, mas tá palatável, tá gostoso de ler, assim, sem a falsa modéstia, mas é um trabalho que eu pus muito amor nele, e ficou um trabalho bem legal, e que está se expandindo, vai se expandir mais ainda quando eu for para o doutorado, mas que espero que seja logo. Mas se a gente quebrar também isso, tá? O amor, ele é muito mais complexo do que o romantismo, tá? Inclusive as divindades ligadas ao amor. Então, se a gente vai ler mitologia, vai escutar as histórias, vai pensar sobre aquilo tudo, vocês vão ver que é bem complexo. Molto bene, deixa eu ver se ela mandou pergunta aqui para eu tentar responder. Uma coisa que eu achei muito interessante no seu trabalho, a cura do sagrado. Que interessante, gostei. Eu acho que é sobre o que eu disse, que tudo é sagrado, que a gente tem que ver as coisas como sagrado, né? Não separar o sagrado das coisas, né? Deve ser isso. A Rubi escreveu também. Ai, meu Deus, agora eu fiquei toda atrapalhada aqui. Peraí, vamos ver o que ela disse. Precisa aceitar a pessoa no Hangout para que ela possa entrar no Hangout on Air. Aí pôs uma carinha engraçada, mas foi bem legal. Gostei principalmente do toque para aquelas pessoas que parece que usam rituais como fuga. As duas aqui estão entendendo que a pegada aqui é rock and roll, né? Tem que ter como boa sagitariana que sou, tem que ter uns chacoalhos de vez em quando. Mas eu acho que é assim mesmo. Então, como eu estava falando antes, o amor, ele é complexo, o amor não é romântico como a gente entende, né? O romantismo tem todo... A gente faz um hangout aqui sobre amor romântico. Eu já tenho uma palestra sobre isso. Mas quando a gente vai ler mito, vai ler sobre essa coisa do amor, vocês vão ver que é uma coisa complexa, que é muito desafiador. O amor é desafiador. Então, vamos pensar, refletir a respeito de praticar espiritualidade, ecoespiritualidade, estar em círculos de mulheres com amor, ou seja, com uma complexidade, para a gente poder vencer. E não é nem vencer, superar os desafios que possam acontecer na nossa cura, na cura da comunidade e na cura da Terra, tá? Recado, domingo agora, dia 22 de maio, próximo, eu programei um workshop das deusas interiores, a jornada mítica feminina. Eu adoraria que vocês participassem, é um trabalho restrito às mulheres, só para as mulheres, a partir de 18 anos. E para se inscrever, é só entrar no site, no femininaessencial.com.br, ou entrar lá na minha página, ou entrar no evento do Facebook que eu abri. Para quem for mandar e-mail, manda para Pamela, contatofemininaessencial@gmail.com. Estou falando rápido, mas para vocês irem lá e fuçarem, ok? E é um trabalho que eu desenvolvi baseado no trabalho do Roger Udler, que foi meu professor. E
que é autor da Deus Interior, é um trabalho que vem de lá, não é exatamente aquele trabalho, desenvolvi uma outra estrutura de trabalho, é algo que também está sempre sendo lapidado, está muito legal, está muito bom. De novo, eu amo meu trabalho, então eu não tenho vergonha de falar que está bom, com todas as críticas que eu sempre faço a meu respeito também. E aí eu vou adorar que vocês estejam lá. Vamos combinar uma coisa, esse Hangout vai ficar aqui gravado, vai ficar disponível aqui no meu canal. E quem não é inscrito ainda, se inscreva, por favor. Pode dar like no vídeo, pode compartilhar. Eu vou ficar extremamente grata com a generosidade de vocês. Se vocês puderem compartilhar, se vocês gostaram, se vocês, né, assentem que devem fazer isso, que querem fazer isso. E logo mais, eu pretendo fazer daqui uns 15 dias, se bobear daqui uma semana, porque eu adorei a experiência, fazer outro hangout e vamos deixar isso aqui, vamos crescer, né, esse movimento, que para mim é muito legal, tá? Então assinem o canal, se inscrevam lá, para coloca a notificação, fucem lá no canal, também tem bastante coisa legal. Prestem atenção, vão lá dar uma olhadinha na programação do Feminino Essencial, curtam a página no Facebook, e toda aquela coisa, né, de agora pedidos amorosos aqui que eu estou fazendo no final do nosso encontro, tá? Então, em paz, com paz e pela paz, a gente termina esse encontro com profundo amor e que a gente saia daqui, dessa reunião que a gente teve, com paz e que a gente leve essa paz para cada ato, para cada palavra e para cada passo e que assim seja. Muita gratidão, e eu sei que tem gente aí do outro lado que falou que assim seja. Eu agradeço de novo. Beijo, povo. Tchau, tchau. Vou finalizar aqui. Tchau, tchau.